Olá, vamos a mais uma aula. Nesta aula vamos falar acerca de conceitos muito importantes em toda e qualquer linguagem de programação que você tem contato com ela. Neste caso que é entrada e saída de dados, como você acessa alguns dados dentro desta linguagem de programação e como você coloca alguns dados dentro desta linguagem de programação. E dentro de Python, isto estamos a falar de print e do input. Então, ao longo deste curso todo, eu acho que falamos tanto do print, ainda não falamos do input, certo? Mas vamos começar falando deste print e depois vamos mergulhar no input. O print é uma função, na verdade, em Python, é usada para exibir informações na saída. Nesse caso, vocês conseguem ver que o print dentro do Python ele exibe informações na terminal. Então, na saída, nesse caso, geralmente é no console, ou que chamamos de terminal. Então, pode receber, na verdade, zero ou mais argumentos, que são os valores ou expressões que você deseja, na verdade, imprimir. Então, como funciona o print? De forma bem simples. Posso colocar aqui simplesmente print, logo, coloco aqui entre aspas, olá mundo. Olá mundo, logo. Por que coloquei entre aspas? Porque é uma string, certo? Coloquei entre aspas porque é uma string. E rodo isto, automaticamente tenho aqui na saída o olá mundo. Então este serve para tirar dados de Python, do nosso programa, para fora, para o usuário. O usuário pelo menos vai conseguir ver alguma coisa assim dentro do nosso programa. Por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, print 20, não precisava de colocar aspas. Só rodaria isto e sairia 20 para o nosso usuário, certo? Então, o print basicamente serve para isto aí, para imprimir alguma informação na tela. Nós já sabemos, podemos colocar, por exemplo, nome e recebe aqui o nome de set programação. E se eu vir aqui e printar nome, você consegue pegar este dado que nós colocamos cá em cima e nós conseguimos tirar ele. Está aqui, set programação. Então, basicamente, o funcionamento de print ou da função print é desta forma, onde você consegue mesclar alguma informação. Por exemplo, aqui posso colocar mesmo nome e coloco dois pontos, aí você consegue concatenar com vírgula, por exemplo, para separar essas informações e coloco aqui nome, set programação. Por aí vai, você consegue fazer até as contas lá dentro, em vez de fazer cálculo, você coloca 2 mais 2 diretamente, você imprime isto, já vem somado que é 4. Você consegue fazer tudo, certo? Você consegue até calcular uma média. Então, calcula, por exemplo, 10 vezes, ou seja, 10 mais 11 dividido por 2, por exemplo, a média destes números, mas você tem que colocar isso, envolver isso entre parênteses. Então, você consegue colocar fórmula dentro deste print, onde na saída ele vai retornar um valor float e por aí vai, certo? E você consegue fazer essas mesclagens todas. Por exemplo, aqui posso colocar dois pontos, ponto 2F. Certo? Assim já não dá para formatar, mas você tem várias possibilidades dentro deste print. É uma função, na verdade, muito poderosa. Pode ver, você consegue colocar fórmulas, consegue colocar tanta coisa dentro dele. E nós falamos tanto do print ao longo deste curso. E o que nós queremos tratar em profundidade nesta aula, vamos falar a respeito de outro, que é para a entrada de dados dentro da nossa aplicação. Ao longo de todo o curso, nós metemos dados através de variáveis, não deixamos com que o usuário digitasse alguma coisa, por exemplo, com que o programa lhe perguntasse alguma coisa, mas nós podemos usar, por exemplo, o input. Input é uma função muito poderosa também, que faz com que no prompt o usuário mande alguma coisa, ou seja, mande um prompt para o usuário digite alguma coisa. Vou colocar aqui, por exemplo, nome, ao invés de eu colocar nome, vou deixar com que o usuário digite o seu nome. Coloco aqui input, certo? Input. E coloco esta função, certo? Então, nesta função, pode carregar aqui alguns argumentos, por exemplo, isso para direcionar ao usuário o que ele precisa colocar aqui. Então, coloca, por exemplo, entre aspas, digita o seu nome, certo? Digita o seu nome. E se você rodar isto aqui, logo aparecerá aqui um prompt que vai dizer, digita o seu nome. Você digita, por exemplo, Salvador e Enter. O programa terminou de rodar. Não fez nada, obviamente, porque nós não pedimos para que ele fizesse nada. Então, ele pode vir acompanhado desta outra função, que é o print. Então, print nome.
O que vai acontecer aqui? Ele não vai printar nome antes que você digite o nome, certo? E se você deixar vazio, ele vai imprimir também vazio como nome. Vou limpar isto e vou rodar aqui. Digite o seu nome. Eu vou digitar aqui. Salvador Eduardo. Certo? E coloco Enter. Já tenho aqui como saída. Salvador Eduardo. Posso dizer aqui seu nome. Aqui. Vou usar até o F-string. Vou usar aqui o F-string para formatar. Seu nome é... Dois pontos. Coloco aqui nome. Certo? Então, limpo este nome cá. Já tenho aqui formatado o nome. E se eu rodar isto, há de vir aqui a dizer seu nome. Coloco aqui Salvador. E ao rodar vai dizer seu nome é Salvador. Já tenho aqui, que está a vir através deste print, certo? Então, temos várias possibilidades também dentro deste input. Mas a única possibilidade é que ele serve para conseguir fazer com que o usuário digite alguma coisa. Uma atenção que eu quero que você tome, por exemplo, quando estás a usar o input, é de especificar tipo de dados, quando você estiver a usar dados do tipo numérico. Estou a falar de inteiros ou de floats. Por exemplo, coloco aqui idade, que vai receber, aqui a idade vai receber, por exemplo, input, vou colocar aqui, vou colocar aqui, digite a sua idade. Idade, dois pontos. Em vez de printar só nome, vou aqui printar Ctrl C, vou aqui printar também Ctrl V, a idade. Idade. E vou dizer aqui sua idade. Sua idade, certo? Então, se eu imprimir isto aqui, vou aqui limpar a minha tela para estar mais claro. Se eu imprimir isto aqui, pode ver, digite o seu nome, coloque Salvador, por exemplo. Digite a sua idade, coloco 24. Está aqui. Seu nome é Salvador, sua idade é 24. Está bonito, não está? Está. Mas esta idade não foi lida como sendo um número. Como nós podemos saber disso? Simples. Vou aqui dizer simplesmente print type idade, certo? Então, vamos mandar digitar, vamos cortar até, vamos colocar aqui embaixo, vamos mandar o usuário digitar, depois dele digitar, vamos pedir com que o programa nos diga qual é o tipo de dado que entrou na idade. Então, vou colocar aqui nome Salvador, idade 24 e Enter. Está aqui, class string. Então, o que quer dizer que o input, ele exige um tratamento se você está usando números ou floats, ou seja, dado tipo inteiros ou floats. Nesse caso, você está a usar um número ou dado tipo numérico, você precisa fazer primeiramente um tipo de tratamento dentro dos dados que estão a entrar dentro do seu input, certo? Isso aí você precisa pegar e compreender muito bem. Então, por quê? Porque seria difícil depois fazermos, por exemplo, um programa de soma, certo? Vamos lá fazer aqui um programa de soma ou de média, por exemplo. Nota 1, por exemplo, estamos aqui a somar média de um estudante. Nota 1, input, e coloca aqui, nota do teste 1, dois pontos. Nota 2, nota 2 vai receber input, nota, aqui vamos colocar nota do teste 2, certo? E aqui já temos. Logo vamos colocar aqui média, uma variável média, que vai ser a soma de nota 1, entre parênteses, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. É assim que se calcula a média, não é isto? Então vamos aqui colocar um print média. Vamos dizer aqui com o F-string, vamos colocar aqui com format, por exemplo,
a sua média é de 2 pontos e coloco aqui entre chaves, a média, e coloco aqui ponto format, certo? E coloco aqui a média. Então, formatei aqui a minha saída e quero ver a minha média, por exemplo, a minha média. Vou limpar aqui e vou rodar isto. Quer dizer, nota do teste 1, coloco 12. Nota do teste 2, 15. E está a dizer aqui, error. Media type error. Unsupported operand types for str and int. Quer dizer, não está a conseguir ele somar estes strings com int. Por quê? Porque se nós rodarmos isto, vamos ver que o tipo de dado aqui de nota 1 e de nota 2 é do tipo string, certo? Vamos aqui, por exemplo, rodar isto. Print type nota 1, certo? Vamos lá comentar isto para não dar erro. Então, nota 1, coloco 10, nota 2, 10 e enter. Também ele está a dar erro por causa desta linha de média. Ok. Vamos rodar novamente aqui. Nota 1, coloco 10, nota 2, 10, enter. Está aqui, classe de nota 1 é string. Ou posso colocar aqui para você conseguir verificar. Nota 1 é do tipo e concateno aqui com vírgula. Vou limpar aqui, close, e rodo isto, teste 1, 10, teste 2, 10, perdão, está aqui. Vou rodar aqui teste 1, 10, teste 2, 10 e está aqui. Nota 1 é do tipo classe string. Então, para conseguir manipular isto, é simples. É só você colocar aqui antes do input, coloca int e fechas isto. Veja aqui também colocas int e fechas isto também, certo? Assim automaticamente nós conseguimos converter os dados para inteiro, certo? Conseguimos converter os dados para inteiro. Então vamos lá limpar isto e vamos rodar isto. Vamos ver que vamos conseguir já. Estou aqui com o meu console de Python, certo? Então vamos ver que vamos conseguir rodar agora. Rodo isto, nota 1 coloco 12, nota 2 15, tá aí, a sua média é de 13.5, certo? A sua média é de 13.5. E podemos formatar isto, por exemplo, 2 pontos, 2F, 2 pontos, ponto 2F. Estamos a formatar com duas casas decimais. Rodo, por exemplo, coloco a mesma nota 12 e 15, perdão. Coloco a mesma nota aqui de 12 e de 15 e rodo está aqui, 13.50. Conseguimos formatar aqui, certo? Então, dentro do input, nós temos que ter a capacidade de nós conseguirmos converter. E se for um dado tipo float, por exemplo, se for um dado tipo float, coloco aqui a altura, vai receber float input, certo? Float input. E logo o dado que eu colocar aqui vai ser lido como float. Simplesmente assim. Digite a sua altura. Então, o dado que eu for a colocar aqui vai ser lido, na verdade, como sendo um dado do tipo float. Podemos imprimir os tipos de dados aqui para nós conseguirmos verificar. Então, vou colocar aqui um print type de o quê? Type de nota 1, certo? Type de nota 1. Depois, vamos printar aqui também Ctrl C e vou colar isto. Ctrl V e Ctrl V. De novo, vamos colocar aqui nota 2. Nota 2. Vou colocar aqui, por exemplo, a altura.
altura, certo? Então, se eu imprimir isto, podes ver que temos aqui, vou colocar 10, 10, 10. Perdão, não é aqui, certo? Vamos vir aqui, vou colocar aqui 10, 10, 10. 10. Temos aqui classe int, int e float. Neste caso, aqui convertemos para inteiro, inteiro e float. Então, já temos aqui casos resolvidos. Por quê? O input, naturalmente, ele vem sempre em string. Então, para você colocar os dados do tipos numéricos, tens que converter eles, certo? Então, basicamente, para isto funciona o input. E agora, como última coisa, ou cereja no bolo, vamos fazer este nosso programa, por exemplo, que nós fizemos na aula passada. Este aqui, e vamos colocar os dados dentro do input. Vou pegar isto, vou copiar, na verdade, Ctrl C, e venho aqui e coloco isto em Ctrl V, certo? E pego aqui. Então, isto está a imprimir uma mensagem simplesmente assim. Vou aqui imprimir. Está a imprimir uma mensagem simplesmente assim, que diz dados pessoais, tem nome completo, tem idade, tem estado civil e tem cidade, ou seja, endereço, certo? Então, quero pegar isto de forma dinâmica, que o usuário digite. Então, posso vir aqui e coloco input. Então, input, input, digito o endereço, ou seja, coloco só endereço, endereço, aqui também, perdão, é estado aqui, estado civil, estado civil, dois pontos, aqui venho, coloco input, input de endereço, endereço, dois pontos, aqui venho, coloco input, não te esqueças que esse é um dado inteiro, então coloco aqui input. Aqui não faz nenhuma diferença, porque depois não vamos trabalhar com este dado, mas é muito importante você sempre colocar aqui. Então, coloco aqui int, para isso ser lido como dado inteiro, na verdade. Int, e coloco aqui idade. Idade, dois pontos. E por fim, coloco aqui, por exemplo, o nome. Então, coloco aqui input de nome. Nome completo. Nome completo, certo? Então, assim, vou conseguir, por exemplo, passar dados dinâmicos aqui. Quem vai digitar os dados que vão entrar nesta minha mensagem que vai sair agora é o usuário. Rodo isto, certo? Rodo isto. Nome completo, Salvador Eduardo Tomocene. Idade, 24. Endereço, Beira, Sofala. Estado civil, solteiro. Solteiro, certo? E coloco Enter, está aqui. Dados pessoais, nome completo, idade, estado civil, endereço, certo? Então, se eu vir aqui, por exemplo, agora, em vez de ser nome Salvador, se eu rodar isto, coloco o nome como Daniel, idade 10, endereço Beira, estado civil solteiro, Enter, já tenho aqui Daniel, 10, solteiro, Beira, mas cá em cima tenho Salvador, por aí vai. Então você consegue interagir aí com o usuário através de entrada e saída de dados dentro do Python. Então, nesta aula nós falamos acerca do input e acerca do print, onde falamos que o input serve para entrada de dados e o print serve para saída de dados. E a atenção que você precisa tomar no input é de input, ele precisa ser convertido para inteiro ou para float se você estiver a trabalhar com dados, na verdade, do tipo numéricos. Por exemplo, aqui se eu quisesse a altura deste fulano, eu podia colocar aqui idade, altura, perdão, altura aqui, podia receber float, depois colocava aqui de input. Então, float de input e digitava aqui altura. Dois pontos. E aqui depois de idade eu vinha, colocava altura, dois pontos e colocava aqui. E aqui depois de idade também colocava altura, vírgula.
Então, é só copiares, na verdade, este texto, ou seja, este trecho de programa, e você vai conseguir executar ele e vai fazer o que basicamente nós mandamos que ele fizesse, certo? Então, espero que você tenha compreendido, tenha gostado, tenha entendido a respeito desses dois conceitos importantes dentro do Python, que é o input e o print. Até a próxima aula. Valeu!